Vamos falar sobre o Janeiro Branco, sobre o cuidado que a gente tem que ter com a nossa saúde mental. E aí a gente se pergunta, o medo do que os outros vão falar te impede de fazer muita coisa? Até que ponto esse julgamento interfere na nossa saúde mental? O julgamento, a opinião do outro, como é que a gente lida com isso? Aí eu convidei a psiquiatra Vanessa Marsden, que está aqui conosco nessa terça-feira. Vanessa, reforçando o meu agradecimento a você, viu? Muito bom dia, Mônica. Então, e aí a gente tem essa situação que é tão comum hoje em dia. E de que forma que isso interfere na saúde mental? De quem é julgado e de quem julga? Então, o julgamento, para começar, ele tem uma questão evolutiva. Né? Então, quando a gente conhece uma pessoa, é inconsciente, muito rápido, em poucos minutos eu já julgo essa pessoa. Primeiramente, se ela é segura ou se ela representa um perigo para mim. Essa é a primeira parte de um julgamento que nós fazemos. E depois, nós entendemos esse julgamento como um fato. Essa pessoa é ruim, essa pessoa é difícil. Só que todo julgamento, ele é tingido por nosso sentimento naquele momento. Então, se eu estou tendo um dia difícil, se eu estou irritada, me estressei no trânsito, a hora que eu chego numa loja, eu às vezes julgo aquela vendedora de uma forma negativa, porque eu já vinha de uma situação de emoções negativas. Então, muitas pessoas falam sobre o fato de ser julgadas. Só que a pessoa que faz muitos julgamentos, ela sofre mais a longo prazo do que a que é julgada. Então, vamos supor que eu fui julgada de um feedback ruim no trabalho. Né? O chefe me falou que não está indo bem, minha performance podia ser melhor. Então, naquele momento, eu vou ficar afetada, eu vou ficar chateada. Só que a gente tem duas formas de lidar com esses julgamentos exteriores. Ou eu assumo esse julgamento como uma crítica positiva e tento mudar, ou é contra mim, é tudo contra mim, é sempre, ou afeta a sua autoestima e você fica abalado. Por outro lado, a pessoa que julga muito, aquela o julgamento, especialmente na sociedade, quando você junta numa panelinha, ele geralmente é um pensamento negativo. Então, aquela pessoa é ruim, aquela pessoa é chata, aquela pessoa se veste mal. E a gente sabe das linhas de psicologia cognitiva que quanto mais pensamentos negativos eu tenho, mais pensamentos negativos eu vou ter. E vou acabar me julgando com o mesmo pincel. O pincel que eu passo para um vai ser passado para mim. E quando a pessoa julga, isso é de forma consciente. O sofrimento é de forma inconsciente? Também a pessoa que julga muito, ela geralmente vem de algum lugar que já causou esse julgamento. Por exemplo, é um hábito, né? Então, aquela pessoa que está sempre falando dos outros, que é a fofoqueira, é um hábito. Então, se eu tenho um hábito, esse hábito ele está me dando alguma recompensa. Então, para quebrar um hábito, a gente tem que entender de onde vem a recompensa desse hábito. Por exemplo, se eu roo unhas, roer unhas diminui minha ansiedade naquele momento, então eu ganho essa recompensa. Entendi. Então, as recompensas mais comuns nos julgamentos sociais, a primeira é ganhar atenção. Então, se eu estou num grupo e, olha, aquela fulana, que roupa horrorosa, kkkk, e faz todo o grupo rir, eu ganhei a atenção desse grupo. Então, eu estou em busca de atenção, geralmente baixa autoestima. Só que eu perco o respeito desse grupo. Porque quanto mais eu faço isso, menos as pessoas desse grupo vão me respeitar. Ou, por exemplo, pertencimento. Eu acabei de entrar numa empresa, numa escola, aí a gente pega um para falar, né? Olha, aquele ali, tá vendo? Ele é muito chato, o trabalho dele é muito ruim, fica fazendo essa fofoca na empresa. Então, eu ganho pertencimento, eu vou ganhar a companhia dessas pessoas nessa opinião. Mas eu vou perder confiança. Porque elas vão pensar, da mesma forma que ela fala daquele fulano, vai falar de mim. Um outro motivo de julgar muito é a autoconfiança muito abalada, a autoestima. Então, se eu quero controle, né? Então, assim, eu estou num relacionamento amoroso, mas eu estou sempre criticando essa pessoa. Não, você não faz nada direito, você é bagunceiro, você é sujo. Eu ganho controle dessa relação. Só que eu vou perder a intimidade, porque essa relação não vai durar. Não tem, né? Não tem base ali. Não tem equilíbrio.
E aí a gente está falando de relações interpessoais que são tão importantes para a gente. Quando há esse tipo de comportamento, o julgador, o que é julgado, diminui-se ali, digamos assim, essa convivência tão necessária como suporte, isso gera ansiedade, gera solidão, que a gente está falando de saúde mental, né? Então, especialmente a gente vê agora nas redes sociais, né, uma palavra que é o sincericídio. Né? Aquela pessoa que chega assim, não gostei do seu cabelo não, tá horroroso. Que história é essa? Que roupa é essa? Então, a pessoa que faz o sincericídio, ela está procurando controle e melhorar a autoestima dela, porque tem uma baixa autoestima. Não é só que ela acaba por afetar todos os relacionamentos. Porque se ela está sempre muito... Tem diferença entre a gente conversar honestamente com alguém de forma calma. Olha, vamos conversar nosso relacionamento, não está legal, podemos melhorar estes pontos, do que chegar e fazer uma crítica gratuita, para não dar crescimento pessoal para o próximo, só para abalar a estrutura da pessoa. E a gente vê na rede social muita pessoa falando assim, eu faço sincericídio, eu sou sincericida, eu falo mesmo. Então, sem diplomacia, sem cuidado com o coração do próximo. Exatamente. E essa pessoa vai ficar isolada, ela vai perder os contatos sociais. Sem compaixão, né? E às vezes é o que você falou, é um comentário gratuito que não vai resolver em nada e você simplesmente agride, né? Porque na maioria das vezes é assim, com esse tipo de agressão. A Cidinha me contou, Mônica, sou julgada por ser ansiosa e estressada e por não participar muito de festas de família. Como é que ela lida com isso? Então, a ansiedade, né, então, ela provavelmente pode ter alguma ansiedade social, porque ela ansiedade, tem dificuldade em convívio social. O ideal seria procurar um terapeuta para avaliar esse grau de ansiedade. Ansiedades leves a moderadas, o tratamento é psicoterapia. Agora, se a ansiedade é grave a ponto de você não estar participando mais da sua família, ter crises de ansiedade, aí é interessante procurar um psiquiatra, um clínico geral para avaliar os sintomas. E aí ela está comentando que eu achei interessante isso, porque hoje todo mundo dá palpite, né? Na roupa que você usa, no cabelo, ela falou, Mônica, falam que eu não tenho idade para usar o cabelo comprido. Que ela... Tá vendo esse tipo de situação? Olha, a gente está numa situação atual que a moda mudou muito, né? A gente tinha que seguir aquela saia balonê dos anos 80, o cabelo com permanente, e hoje em dia a moda é muito liberada. Tem gente de barba, tem gente de coque samurai, tem gente de tatuagem, sem tatuagem. A pressão por usar o cabelo ou não é o que a pessoa sente bem. Só que tem que tomar cuidado também, porque tem umas situações em que eu vou aceitar a crítica e vou construir em cima dela. E a gente também hoje vê pessoas que não ouvem crítica nenhuma, eu sou mais eu e pronto. E não fazem qualquer autoavaliação para ver que se tem muita gente me criticando, talvez eu possa melhorar algum aspecto, não eu sou mais eu o tempo todo. Exatamente. Essa dependência em se preocupar com o que os outros vão falar, opinar, nos aprisiona muito. É a minha amiga Alessandra, ela falou, me sinto assim. É uma prisão que a gente vive e às vezes se constrói um personagem, ou seja, eu não sou quem eu sou e isso acaba interferindo na saúde de uma forma geral, Vanessa. Todos nós usamos máscaras sociais, né? E essa máscara social, ela custa uma energia. Então, às vezes, a gente chega numa loja e a vendedora está sorrindo, porque ela precisa trabalhar, ela precisa vender. Só que ela teve uma discussão com o marido, brigou com o filho, está com problema com a mãe. E ela põe aquela máscara social porque ela precisa desempenhar. E tudo isso tem um custo. E quanto mais afetada a nossa saúde mental está, mais dificuldade a gente vai ter para desempenhar esses papéis sociais que nos são requeridos. Né? Então, de novo, o custo para trabalhar, o desempenho, para conviver está muito pesado, é hora de procurar um psicoterapeuta. Vanessa, rapidamente, como é que eu troco os pensamentos negativos pelos positivos, principalmente nessa situação? Então, é muito trabalho. É igual a musculação, não adianta ir um dia fazer e achar que fez. Então, existe uma técnica, né, da placa de pare. Então, se eu estou numa linha de pensamentos negativos o tempo todo, visualizar uma placa de pare, não, para. Eu não vou seguir essa linha, eu vou continuar em outra linha. É difícil de fazer no começo, mas quanto mais a pessoa faz, vai ficando mais fácil, vai ficando mais forte a musculatura. E focar em aspectos positivos da personalidade. Olha, eu tenho baixa autoestima, eu sinto que todo mundo está me julgando, mas eu fiz um bom trabalho,
mas mais assim, em coisas que você conquistou do que aspectos físicos. Porque aspectos físicos, a maioria das vezes, nós não temos muitos, tem cirurgia plástica, mas em geral nossos aspectos já são ditados naturalmente. Mas o que eu faço é aonde você mostra o seu valor, o que você faz da sua vida, as escolhas, as pessoas, as suas atitudes para com o próximo. Adorei essa conversa e essa dica do pare já peguei para mim, viu? Essa é a Vanessa Marsden, médica psiquiatra, com a gente aqui hoje, falando mais uma vez sobre a importância da gente cuidar da nossa saúde mental. Espero recebê-la mais vezes aqui em 2024. Muito viu, obrigada. Vanessa? Boa semana, tá? Você também.